Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar vários relatos para vocês relacionados com o carnaval, coisas que aconteceram aí envolvendo o carnaval no meio de toda a história. Ok? Espero que estejam todos bem, todos aí de boinha nesse carnaval. E não se esqueçam de deixar o like neste vídeo, não se esqueçam de fazer aquela visitinha na lojaassombrada.com.br, não se esqueçam que tem caixa assombrada do mês de fevereiro disponível com o tema Maledite, para você se proteger das maledites, ok? Então, beleza, bora para esses relatos aí que envolvem o carnaval. Já aconteceu algo sobrenatural com vocês nessa época do ano? Conta aqui pra gente, deixa o seu comentário. Mas vamos então para o primeiro relato de hoje, que é este daqui. Lembrando que todos os nomes de todos os relatos estão trocados. Este relato de lobisomem, o lobisomem da estrada. É uma moça que nos conta. Vamos lá. Olá, Ana, meu nome é Fulana e gostaria de contar uma das minhas experiências com o sobrenatural para você e para os assombrados. Eu sempre morei na cidade, mas a minha família tinha a tradição de ir para o interior dos meus avós. A tradição de ir para o interior, acho que onde os avós moravam, né? Então ia para lá, para o interior, na época das festividades de carnaval, pois tínhamos família lá também e sempre aproveitamos para comemorar o meu aniversário da minha avó, já que somos do mês de fevereiro. O relato aconteceu comigo, com os meus avós Francisco e Antônia e minhas duas primas Isabela e Maria. Bom, o ano era 2010. Eu ia fazer 7 anos e, como de costume, no mês de fevereiro, nós fomos para o interior para passar um tempo com a família e aproveitar as festividades de carnaval. Meu avô sempre gostou de dirigir à noite, pois ele sempre falou que na estrada não tinha muito trânsito. Nós pegamos a estrada, então, por volta das 6 horas da tarde. Como demorava em torno de 2 horas e meia da nossa cidade até o interior, o meu avô não tinha pressa, ele dirigia sempre devagar e com muito cuidado. A estrada era rodeada dos dois lados por mata alta, mas não muito densa. Eu não lembro se era lua cheia ou não, mas a estrada estava bem iluminada pela luz da lua. A minha prima Isabela e eu estávamos acordadas e a nossa prima Maria estava dormindo. Meus avós estavam conversando e eu estava olhando pela janela do carro. E foi quando eu vi um ser grande, muito parecido com um cachorro, correndo pela mata do lado da minha janela. Eu, como era criança, chamei minha prima Isabela para ver também. Nós achávamos que era um cachorro, então falamos para o nosso avô que tinha um cachorro seguindo o carro. Meu avô olhou pela janela e pelo retrovisor, mas não viu nada. E de fato, quando olhamos de novo, não tinha mais nenhum cachorro, ele tinha sumido. Minha avó até brincou, dizendo que era o nosso protetor, que estava nos acompanhando. Bom, seguimos normalmente até que no meio da estrada nós vimos um ser enorme, com pelos pretos, orelhas grandes e caídas. Tinha o tronco largo e musculoso, as patas dianteiras maiores do que as traseiras. No caso do que o meu avô viu foi o contrário, meu bisavô. As de trás maior do que as da frente. E os olhos muito vermelhos, cor de sangue, que brilhavam intensamente. O meu avô freou o carro a poucos metros dessa criatura, que estava sentada no meio da estrada, nos olhando. A essa altura, minha prima, que estava dormindo, já tinha acordado, viu a criatura também e começou a chorar desesperadamente. O restante de nós, pálidos e mudos. Não nos atrevemos a nos mexer e ficamos ali olhando para aquilo, até que ele se levantou em 2 patas, depois tornou a ficar sobre as 4 patas e saiu da estrada calmamente, indo em direção à mata. Quando ele ficou fora de vista, meu avô acelerou o carro e saímos dali o mais rápido possível. No resto do caminho ouvimos um uivo, mas não parecia um cachorro, era um uivo grosso, sei lá, de gelar a alma. Chegamos lá no interior, minha prima ainda chorava muito e os meus familiares perguntavam o que tinha acontecido. Nós contamos o ocorrido e a minha tia, a irmã mais velha da minha avó, disse que também já tinha visto essa criatura, que ela acredita que era um lobisomem. Bom, naquele ano nós não ficamos para comemorar o meu aniversário, nem o da minha avó.
Voltamos para casa poucos dias depois, na parte da manhã, quando o sol brilhava forte no céu. Um beijo para você, muito obrigada. Será que isso tem a ver com o carnaval? Foi nessa época que ela viu, mas a gente sabe também que tem muito essa história de lobisomem na época da quaresma, que começa logo depois, né, do carnaval. Então, será que essa movimentação aí dessas já começa a facilitar a aparição desses bichos? Vamos ver o que mais já aconteceu aqui nos carnavais das pessoas. Próximo relato, morreu por causa de um chapéu. É um moço que nos conta. Olá, Ana e assombrados, meu nome é fulano. Esse relato aconteceu entre o fim aí da década de 70 e começo da década de 80, quando a minha mãe ainda era moça. A minha avó, Teresa, era 12ª de um total de 17 irmãos muito unidos. Todos tiveram muitos filhos, que era um bando gigante de primos, também bem próximos. Moravam numa cidadezinha aos pés de tal lugar, eu não sei se é para falar ou não, enfim. A irmã mais nova da minha avó, tia Nonô, teve 4 filhos, todos homens, e moravam em outra cidade. Mais tarde ela teria uma menina temporã, mas nessa época ela não havia nascido ainda. Nonô era casada com o tabelião de um cartório e tinha excelentes condições financeiras. Passavam meses e meses na casa de praia que possuíam no litoral e levavam para lá a sobrinhada toda. Os meninos de Nonô e as meninas de Teresa eram muito amigos, mais ou menos da mesma idade. Quando estavam juntos, as meninas de Teresa introduziram os meninos de Nonô nas aventuras da cidade pequena e corriam pelos pastos da fazenda do avô, brincavam em liberdade pela cidade toda com os primos e participavam de todas as festas que podiam. Vira e mexe, Teresa e as filhas veraneavam na casa de praia de Nonô e as meninas saíam com a turma de seus primos. Lá na praia conheceram Juca, um amigo dos meninos, e saíram várias vezes juntos. Eram adolescentes nessa época. Chegou então o carnaval. Em cidade pequena, carnaval é uma festa constante. A cada hora sai um bloquinho, ou começa um baile no clube, ou tem um churrasco na casa de alguém, pois chega gente que mora fora pro feriado, então as meninas de Teresa estavam sempre no meio do mundo. A porta de casa ficava sempre aberta, e era aquele entra e sai das meninas e dos seus amigos e dos primos. Minha avó, Teresa, que nunca foi festeira, cuidava de deixar a mesa sempre posta e os banheiros sempre limpos. Teresa estava lavando louça. Minha mãe passou por ela com umas 2 amigas e entrou no banheiro para arrumarem as fantasias. Nisso veio o Juca, aquele amigo dos filhos de Nonô, que morava no litoral, usando um chapéu de mafioso. Passou pela minha avó, acenou para ela com o chapéu e entrou no banheirinho de serviço, ali ao lado da cozinha. Teresa estranhou a presença do rapazinho ali, porque Nonô estava passando o feriado lá na praia, e minha avó só poderia imaginar que ele estaria ali na cidade como convidado dela. Chamou minha mãe e perguntou onde o tal do Juca estava hospedado. E ela disse que nem tinha visto o Juca, que os primos da tia Nonô haviam ido para o litoral. Então ela achava que o Juca não teria como estar ali. Teresa retrucou, disse que Juca estava ali no banheiro de serviço, que passou por ela de chapéu e a cumprimentou. Foram até o banheiro e nada. A porta estava aberta e o banheiro vazio. Como a casa toda estava escancarada, acharam que ele tinha usado então o banheiro e saído pelo corredor lateral e não pensaram mais nisso. Bom, chegou a quarta-feira de cinzas e Nonô telefonou para Teresa assim que chegou em sua cidade após voltar do litoral e disse assim: Tê, você não sabe a tragédia que foi o nosso carnaval. Sabe aquele amigo dos meus filhos, o Juca? Pois mataram o coitado anteontem e por causa de um chapéu. Parece que tinha um rapaz jurado de morte e contrataram um homem para dar fim nele. O homem
tinha recebido o sinal de que o rapaz em que ele deveria atirar estava usando um chapéu de feltro, tipo mafioso. E não é que o Juca foi se arrumar para o carnaval lá em casa e estava fantasiado de Al Capone? Estava tudo bonito. Até me perguntou se suas meninas não tinham ido para a praia também. Depois saiu com os meninos. Um pouco depois só se ouviu o corre-corre. O homem o viu com o chapéu e atirou sem nem falar nada, a queima-roupa. Passamos ontem o dia no velório. Estamos arrasados. Coitadinho, um menino tão bonzinho, tão querido. Que horror, gente. A Teresa ficou chocada e contou que tinha visto o Juca na segunda-feira na cozinha da casa dela, usando um chapéu de feltro, deixando Nonô muito impressionada. O homem que o matou foi preso. Ele contou que Juca realmente não era o alvo. O mandante do crime, eu não sei que fim levou e a motivação também desconheço. O fantasma do Juca também não apareceu mais, graças a Deus. Que descanse em um bom lugar. E é isso, Ana. Ai, gente, que tragédia, credo. A gente tem que tomar tanto cuidado, né? Tá lá se divertindo, sem nem saber de nada, no meio do povo, de repente. Uma vez aconteceu com meu irmão. Ele tava esperando o ônibus da fábrica, da empresa, né? Da fábrica que ele trabalhava, e tava frio, era uma época de frio. Ele tava usando um sobretudo preto, e na época tinha bip. Sabe? Não sei quem é da época dos bips. E ele tava abaixado, mexendo no bip, assim, com a cabeça baixa na esquina, tipo umas 5:30 da manhã, sei lá. Era o horário que ele esperava o ônibus, mais ou menos isso, era bem cedinho. Tava lá, de repente, para um carro na frente dele, desceu um cara apontando a arma pra ele. No que ele levantou a cabeça e olhou, o cara virou e falou: não é ele não, não é ele não. Entrou do carro e saíram. Meu irmão ficou lá, tipo... Agora imagine, se eles resolvem não olhar, se já acha que é a pessoa e já vai. Ainda bem que... Porque devia ser alguém... Tava procurando alguém, né? Tava ali certo pra... E tava, talvez, naquela esquina, não sei. Sei que foi assim e pai foi embora. Gente do céu, mas numa dessa, a gente nunca sabe, né? Meu Deus, porque a gente tem que pedir mesmo por proteção, tá louco? Ai, coitado do menino. Bom, vamos pro próximo relato. Cuidado nesse carnaval, gente. Aconteceu no retiro da igreja. Nessa época também muita gente vai para os retiros, né? Eu mesma já participei de alguns nessa época mesmo de carnaval. E é um moço que nos conta. Vamos lá. Olá, Ana, tudo bem? Pode me chamar de Beltrano. Por muito tempo pensei em enviar esse relato, mas eu hesitava em escrevê-lo. Porém, decidi compartilhá-lo como uma forma de alerta sobre o mundo espiritual, pois o mal é uma coisa que existe e que pode se manifestar nos mais inesperados locais, até mesmo em um retiro religioso. Como é de conhecimento de todos, durante o período de carnaval, algumas igrejas realizam os famosos retiros religiosos nos interiores da região. Talvez isso seja mais comum realmente em cidades do interior. Não sei, como eu vivi muito tempo para cá, realmente no interior eu sei que tem mesmo. Bom, não sei como que é na cidade grande, tipo capitais, sabe? Bom, longe da agitação retiros religiosos nos interiores da região, ou seja, assim, acho que ele quer dizer assim, a galera vai pro interior, vai pra uma chácara, vai pra algum lugarzinho assim, longe da agitação do fervo, né? Longe da agitação e folia da festa da carne, né? Do carnaval. Com o objetivo de ter um tempo de qualidade entre os membros da igreja. No ano de 2015 não foi diferente. A nossa igreja se organizou para ir a um desses interiores de outra cidade, bem longe da nossa cidade. Eu acredito que tenha sido um dos lugares mais distantes em comparação a outros retiros. E, como de costume, nos hospedamos em uma escolinha pequena do povoado. Os primeiros dias foram realmente incríveis, com muito devocional, brincadeiras e conversas aleatórias. Para melhor visualização do ambiente em que estávamos, a escola na qual nos alojamos ficava aproximadamente, 5 a 10 minutos a pé da igrejinha local, onde eram realizados os trabalhos, tanto pela manhã quanto pela tarde.
A estrada que levava à igrejinha era de terra batida e metade do caminho sem iluminação elétrica, pois a partir de um determinado trecho não havia mais casas, eram apenas árvores e mato, além de um cemitério bem descuidado do lado direito. Nele não havia muretas ou delimitação, a vegetação cobria grande parte dos túmulos, os quais não eram muitos, talvez uns 15 no máximo. Já estávamos no terceiro dia de retiro. Era por volta das 5 da tarde, quando todos começaram a se preparar para o trabalho à noite, que iniciaria às 7 da noite. Isso porque, como todos os retiros, as filas para os banheiros e para as refeições eram quilométricas. Por essa razão, começamos cedo para tentar não atrasar muito. Após me banhar e jantar, segui para a igreja junto com alguns irmãos e sentamos nos últimos bancos da igreja. O que foi muita sorte, pois o ambiente lotou rapidamente. Tanto que várias pessoas estavam acompanhando a celebração do lado de fora. Afinal, igrejinha pequena não tem muito costume de receber uma quantidade tão grande assim de pessoas. Tudo seguia bem, até que percebi um pequeno alvoroço lá fora, e não demorou muito para a notícia chegar aos meus ouvidos. Segue o que eu escutei. 3 meninos entre 10 e 11 anos estavam indo para a igreja, bem atrasados em razão das filas, até que se depararam com algo aterrador. No lugar onde se localizava o cemitério da comunidade, surgiu uma entidade de branco com aspecto luminoso e um sorriso malicioso no rosto. Esse ser estava sentado em um dos túmulos localizados ao fundo do cemitério, algo extremamente maligno. Isso os deixou em choque e, como se não bastasse, uma segunda entidade se materializou na frente deles, também com o mesmo aspecto, branco e luminoso. Ao verem essas entidades, os meninos começaram a correr com as pernas bambas até. Alguns tropeçaram na terra e aquilo os seguia com os olhos, rindo sarcasticamente deles. Ao chegarem na igreja, estavam pálidos, sujos de terra e ofegantes, afirmando: "Nós vimos o diabo!" Não tinha como dizer que estavam inventando aquela história, era nítido quão assustados eles estavam. A voz chorosa garantia que aquilo não podia ser só uma brincadeira. Após o fim do culto, como é de se esperar, meus amigos e eu voltamos por aquele caminho, o único que levava até a escola. Voltamos cantando todas as músicas da igreja que conhecíamos. Felizmente, aquilo não se manifestou novamente, pelo menos não até o momento. Claramente, esse período gerou vários cochichos. Todos estavam intrigados com aquele caos. Para tentar apaziguar a situação, o líder de jovens conversou com os meninos para acalmá-los e recomendando não retomar o assunto. Também deu a mesma orientação para nós, além de ressaltar a importância da oração como forma de livramento e proteção. Então tudo voltou à sua normalidade, como se nada tivesse acontecido. Contudo, por volta das 11 da noite, 2 homens começaram a chamar na porta da escola. Eles eram 2 integrantes de um retiro que estava acontecendo em uma fazenda ali perto, aproximadamente uns 15 minutos de carro do nosso local. E estavam buscando todo o reforço possível para combater o ataque que estava ocorrendo na fazenda. 4 jovens estavam possuídos por espíritos malignos. Frente àquela situação, o nosso líder de jovens, junto com outros auxiliares e diáconos, se dirigiram para o local, enquanto a nossa igreja se uniu em campanha de oração para ajudar naquela causa e interceder pelos jovens. A cena com a qual se depararam era semelhante a um filme de terror, descreveu um dos que foram ao local. As luzes piscavam e os 4 jovens possuídos se jogavam no chão, gritavam, zombavam e falavam coisas horríveis, enquanto os demais irmãos cantavam louvores e oravam fervorosamente por eles. Foi uma luta difícil. Terminaram de expulsar o último demônio cerca de 4 às 5 da madrugada, pois alguns fingiam que saíam e depois voltavam a se manifestar como forma de zombaria. Todo esse evento só fortaleceu mais a nossa fé. Nos despertou para buscarmos mais intimidade com Deus e intensificar as nossas orações. Afinal, não basta somente frequentar uma igreja, é necessário ser sincero de coração ao buscar o Senhor.
Essa lição ficou bem clara com a experiência relatada. A respeito dessas manifestações, acreditamos que ocorreram devido à atmosfera do lugar. Provavelmente era uma região onde se praticava ou se pratica rituais diabólicos. Desse modo, a presença de pessoas que buscam, louvam e adoram a Deus deve ter incomodado esses espíritos. Além disso, a negligência ou fraqueza na fé daqueles 4 jovens pode ter sido um facilitador para a possessão. Agora, no que diz respeito ao que foi visto pelos adolescentes no cemitério, por que motivo aquilo se manifestou? Será um aviso para o que viria a acontecer ou apenas uma brincadeira? Difícil dizer, né? É complicado. Eu não sei o que seriam essas entidades, por que apareceram rindo, talvez realmente zombando. Eles eram seres brancos, de luz, alguma coisa assim, mais riam maliciosamente. Então, é difícil dizer, né? Saber o que pode ser isso, as possessões e tudo mais. Realmente, talvez alguma coisa... É complicado, tinha que estar lá, tinha que conversar, tudo para entender e saber mais ou menos o que aconteceu. Mas não duvido, isso mesmo acontece, né? Às vezes... teve ali algum facilitador, alguma coisa que no local que tenha facilitado, né, para esses meninos, essas 4 pessoas, né? Eram 4 meninos estarem aí possuídos, sei lá. Mas que bom que no fim deu tudo certo, acredito, né, apesar dos pesares. Pois é, pode acontecer em qualquer lugar, a qualquer momento. Próximo relato, o cavalo de 3 patas no carnaval. Cavalo de 3 patas? 3 patas? Tá, vamos ver. É um moço que nos conta. Olá, Anne Assombrados, boa noite. Me chamo Fulano e hoje gostaria de contar um relato que aconteceu comigo e com a minha família no carnaval de 2004, quando eu tinha mais ou menos uns 6 anos de idade. Quando os meus pais eram casados e meu irmão e eu éramos pequenos, tínhamos uma chácara. Todo ano íamos passar os dias de carnaval lá, junto com o restante da família da minha mãe, meus primos, tios e avós. Lá estava perto de uma praia e era muito bom, pois tinha muitas coisas a fazer em família. Nesse ano, combinamos de fazer a mesma programação em família. Nós fazíamos sempre isso e fomos todos para lá. Lembrava pouco por ser muito novo, mas sabia que era bem divertido. A chácara continha um chalé bem grande de 2 andares, com os quartos na parte de cima. Do lado de fora tinha lugar para acampar, quem quisesse acampar. Era bem aconchegante e caberia ali todo mundo no local. Eu lembro que eu e meu irmão e alguns primos mais novos combinaram de dormir na barraca aquele dia, que era a sexta-feira de carnaval. Quando chegou a noite, meus primos mais velhos, que eram cerca de 8, decidiram ir à praia pular carnaval. Como já estava um pouco tarde, meus pais foram acompanhá-los. Mas só tinha um carro. Então aqueles que não couberam no carro foram com os meus pais e o restante foi andando com meu pai, guiando eles com o farol do carro. Eu, meu irmão, meus primos mais novos, minhas tias e minha avó ficamos na chácara. Eu lembro que ficamos brincando e quando estava quase chegando a hora de irmos dormir nas nossas barracas, meus pais chegaram com os meus primos andando, brancos, assim, assustados, pálidos. Eu lembro de ter ficado bem assustado quando os vi, pois o semblante de todos era de puro medo. Minhas tias logo foram perguntar o que aconteceu e os meus pais foram contando. Eles contaram que seguiam rumo à praia pelo chão de terra do local, enquanto meu pai ia andando com o carro devagar, iluminando o caminho dos que estavam andando. Em determinado momento, o carro do meu pai morreu e a luz apagou. Por se tratar de um lugar mais afastado da cidade, a iluminação lá praticamente não existe. Quando o carro finalmente voltou e não se passou tanto tempo assim, o meu pai ligou o farol do carro e os meus primos já não estavam mais lá. Então saíram procurando por eles.
Enquanto o carro ia andando devagar, meus primos, os que estavam dentro do carro, gritavam o nome dos outros. Ao chegar em uma rua que reconheceram como uma encruzilhada, um cavalo branco surgiu na frente do carro, relinchando e levantando as patas. Só que ao perceber que tinha um homem em cima do cavalo, repararam que esse homem só possuía a parte da cintura para baixo. Ou seja, ele não tinha o tronco, não tinha os braços, não tinha pescoço, não tinha cabeça. Minha mãe se assustou e começou a gritar, e alguns primos meus também. Só que minha prima, que estava no carro, foi a única que não viu isso. E ela não entendia o porquê deles estarem gritando. O cavalo abaixou as patas e saiu correndo. Meu pai logo quis seguir o animal e aquele estranho ser que estava em cima dele. Tipo, só as pernas, né, da pessoa que estava em cima do cavalo. Mas a minha mãe lembrou que tinham que encontrar os sobrinhos. Então seguiram a busca pelos meninos e não demorou muito ao encontrar os nossos primos parados e alguns até chorando. E incrivelmente eles relataram que viram o mesmo cavalo e o ser em cima dele, só com a parte da cintura para baixo. Imediatamente resolveram voltar para a chácara. Após contarem o ocorrido, todos ficaram um pouco amedrontados e nós, crianças, desistimos de nossa aventura de dormir nas barracas aquela noite. Todos foram para dentro do chalé e lembro de ninguém conseguir dormir aquela noite. No outro dia pela manhã, os meus tios decidiram que iam voltar no local em que foi vista aquela aparição na noite anterior para saber do ocorrido. A curiosidade tomou conta de todos e toda a família foi junto. Eu lembro de chegarmos perto do local e ao olharmos para o chão de barro, vimos pegadas dos cascos do cavalo, mas ao invés de ter 4, continha somente 3 pegadas. Seguimos essas pegadas até chegarmos em um local onde continha alguns terrenos baldios e tinha um homem lá capinando esses terrenos. Eu lembro do meu tio se aproximar e perguntar ao homem se ali por perto havia algum sítio ou algum lugar que criava cavalo. Eu lembro do homem responder que por ali perto não morava ninguém e nem havia criação de cavalos. Só mais e mais terrenos baldios pela frente e um matagal. Sem respostas, voltamos para a chácara e naquele carnaval ninguém quis saber mais de ir para as festas. Só ficamos ali em família mesmo, quietinhos. Quando morei um tempo no interior de São Paulo, eu ouvi histórias e causos de uma lenda de um cavalo de 3 patas que assombrava o interior. E aqui ainda ela fala que assombrava o interior antigamente. São José do Rio Preto, alguém aí sabe? Eu fiquei impressionado. No entanto, permanece um mistério para mim e para minha família. Porque todos viram. E por que todos viram menos a minha prima? Seria um espírito perdido por aí? Ou uma assombração? Meu pai até hoje não gosta nem de lembrar, nem de comentar sobre esse dia. Meus pais, infelizmente, se separaram e o meu pai ficou cuidando do sítio. Até hoje, quando passo por lá, nessa época, eu lembro do ocorrido. E esse é o meu relato, Ana. Um beijo para você, muito obrigada. Então, mas na hora que vocês viram o cavalo, né, que os seus pais viram esse cavalo branco, ninguém reparou que ele tinha só 3 patas. Mas dava para reparar, ou chocou mais o homem em cima, que não tinha tronco? Por que será? Será que é o fantasma de uma pessoa que sofreu algum acidente com o cavalo, onde o cavalo acabou talvez perdendo a pata e ele acabou perdendo parte do tronco para cima e agora ele tá ali, assombra o local? Não sei. De repente, né? Pode ser, sei lá, não sei também. Mas interessante. E os meninos que sumiram? Apagou a luz, por que eles sumiram? Eu fiquei curiosa com isso. Apagou a luz do carro, eles sumiram? Onde eles estavam? Eles falaram? Eles viram o cavalo e se esconderam no mato, com medo? Por que eles saíram da frente do carro? O que aconteceu com eles?
também fiquei curiosa. E eles viram o cavalo, mas eles viram no mesmo tempo que vocês viram? Onde eles estavam? O que aconteceu? Fiquei curiosa. Vamos para o próximo relato, que é Aconteceu no interior do Rio Grande do Sul. E é uma moça que nos conta. Olá, Ana e assombrados, meu nome é fulana e faz anos que aconteceu o que eu vou relatar. Há muito acompanho os relatos e sempre pensei em contar o ocorrido. Bom, chegou a hora. O ano é 2008. O lugar é o interior do sul do Rio Grande do Sul. É o interior do sul do Rio Grande do Sul. Época de carnaval. Eu e meus amigos não somos do tipo carnavalescos. E sempre que dava, íamos para o interior, onde o meu namorado da época, que vou chamar aqui de Zé, tinha uma fazenda. Passávamos o dia fazendo churrasco, bebendo, mergulhando na piscina, ouvindo muito rock and roll, jogando cartas, videogame, por aí vai. Estávamos em 10 pessoas, 4 casais e 2 guris. Tínhamos entre 24 e 30 anos. Na noite do ocorrido, os garotos resolveram ir para o meio do campo, numas pedras grandes, para beber, conversar, olharem o céu, longe das luzes artificiais, né? Enquanto eu e as gurias estávamos dentro de casa jogando baralho. Então comecei a me sentir estranha, desconfortável, sei lá. Fui na churrasqueira pegar uma carne para comer. Nisso vejo o Nando voltando do lugar que estava com os guris. Voltando do lugar onde estava com os guris, com cara de chateado. Eu ouvi ao fundo os guris rindo e falando alto e eu perguntei o que tinha acontecido. Ele não quis falar, achando que eu ia tirar sarro como os outros. E aqui preciso explicar que éramos em maioria ateus e agnósticos. Uma espírita e uma umbandista ali. Eu sou agnóstica. Expliquei para ele que eu não ia julgar, que eu não iria julgá-lo e que ele podia confiar. E então ele me contou que ali onde eles estavam, no meio do escuro e da natureza, passaram orbes por eles e que não foi só ele que viu, não. Eu não fazia ideia do que ele estava falando e me ocorreu que ele e os guris já deviam estar até meio bêbados ali com tanta cerveja. E perguntei o que era um orbe e ele me disse que eram como bolas de luz que passavam para lá e para cá, que falam disso na ufologia. E na religião dele eram tidas como espíritos involuídos até o ponto de perderem a consciência e se tornarem apenas energia vagante. Ele não era kardecista, tá? Nisso, os guris estavam todos voltando e as gurias saíram da sala e se juntaram a nós. De repente, os cães começaram a latir como se estivessem acuando algum bicho. Mas alguns falaram que os cães estavam latindo pro nada. Foi quando fui ver o que estava acontecendo e vi 2 bolas luminosas, uma amarela e outra alaranjada, voando para o lado onde os cães latiam. E eu fiquei sem reação, eu não falei nada. Em seguida, alguns dos guris resolveram pular na piscina. Podia ser verão, mas aqui no sul, à noite, no campo, é meio frio. E começou uma discussão para impedi-los de pularem na água. E foi então que o mais sinistro aconteceu. Na volta da piscina, estávamos todos. Eu de um lado, com a Ju e a Eva do meu lado, e o restante espalhado na volta da piscina. De repente, me bateu um mal-estar, uma sensação horrível, e escutei a Ju falar para os guris não entrarem na água porque ela estava sentindo uma coisa ruim. Foi então que eu vi, flutuando no ar, vindo do campo, um homem se contorcendo e gritando. Ele caía na água e ali ficava se contorcendo como se não tivesse ossos. Gente, foi uma cena chocante. Eu fiquei tão impressionada que eu dei um passo para trás com a cara de espanto. Levantei os olhos e percebi que minha outra amiga, a Eva, parecia ter percebido. Eu saí dali na mesma hora sem saber o que pensar, sem falar, eu só saí. Entrei na casa e fiquei parada no meio da sala, muda. E eu senti a Eva me pegar pelo braço e me chamar para conversar. No quarto, ela fechou a porta e me disse: "Eu sei o que você viu."
Eu vi também. E aí eu respondi, então me diz o que você viu. Então ela descreveu exatamente o que eu tinha visto. Um homem que caiu na piscina, se contorcendo e com expressão de dor, de camiseta vermelha alaranjada, calça verde musgo, botas e barba e cabelo castanhos. Ana, eu tremia. Como era possível ela ter visto a mesma coisa? Ela é espírita e começou a me explicar a situação. Mas nada fazia sentido para mim. Eu já vivi várias coisas estranhas, mas sempre busquei uma resposta mais pé no chão. Essa noite foi estranha. Muitos se sentiram mal. De repente, a maioria foi deitar. Acabou com o rolê. Alguns culparam a bebida, outros afirmaram que viram orbes, outros que se sentiram mal. E depois de muito tempo, o que ficou definido é que foi alucinação coletiva. Eu nunca comentei com ninguém o que eu vi. Tem uns 3 anos que eu falei com a Eva sobre esse assunto pela primeira vez depois do ocorrido. Eu disse para ela que esse fato dela ter me dado a descrição exata do que eu vi me impede de ser totalmente descrente do mundo espiritual. Porque de todas as coisas que eu já vi e presenciei, essa era impossível de rebater com explicações realistas. Afinal, ela viu o mesmo que eu. O que vocês acham que aconteceu? Sabem o que são esses tais orbes? Bom, esse foi o meu relato. Pera aí. Você viu um homem vir flutuando e caiu na piscina? Mas só você e a Eva viram. Se contorcendo como se não tivesse... Esse homem estava sendo abduzido? Mas só vocês duas viram. Tinha mais gente ali, mas ninguém viu. Esses orbes eram que... Porque assim, a gente tem muita descrição dessas bolas luminosas no meio da mata. Minha mãe já viu, chamava de boitatá e não sei o quê. Tem o lance das sondas ufológicas, que a gente também pensa em algo extraterrestre, sei lá o quê. Tem esse lance de espírito, que é esse daí que ele falou também, já vi, que fala que são espíritos que eles vão... O que eu ouvi é que são espíritos muito antigos, que eles vão perdendo a forma humana e vão virando uma bola de energia, uma consciência, alguma coisa só assim, que acaba virando numa bola, que são os orbes, né? Mas eu não sei, mas gente, o que é esse homem? Essa visão de um homem vir voando e cair na água, olha aqui. Eu vou ler de novo, descrevendo aqui o que ela viu. Ela começou a ter uma sensação ruim. Foi então que eu vi flutuando no ar, vindo do campo. Então veio ali da mata um homem flutuando no ar, se contorcendo e gritando. E aí ele caía na água da piscina, acredito. E ali ele ficava se contorcendo como se não tivesse ossos. Ou seja, se contorcendo muito de forma inumana. Foi uma cena chocante. Então, mas... Olha lá, na volta da piscina estávamos todos. Eu de um lado, com a Ju e a Eva do meu lado, e o restante espalhado ao redor da piscina. Então tava todo mundo ali, mas só ela e a Eva viram aquilo. E o que era aquilo? Eu queria saber qual a explicação da Eva. A explicação espírita dela, não é? Que o que era aquilo? Era o espírito de alguém que talvez tenha morrido afogado ali? E os orbes? Não sei. Não sei, gente, mas é muito estranho mesmo. Não sei o que aconteceu ali. O que é aquilo? Essa visão? Esse homem? Estranho, né? Bom, vamos então para o último relato dessa noite. Aqui nesta coletânea envolvendo histórias assombradas, sobrenaturais que ocorreram em época de carnaval. E é este daqui, o dia em que a minha namorada conversou com o espírito da minha amiga falecida. É um moço que nos conta. Boa noite, Ana, Matheus e assombrados. Essa é a primeira vez que eu escrevo para vocês. Conheci o canal através da minha namorada, a qual darei o carinhoso nome de Chaveirinho. Sou gaúcho, tenho uma namorada que mora em outro estado, nos vemos sempre que é possível. O apelido Chaveirinho é pelo simples fato da minha namorada ter 1,55 m de altura e eu 2 metros. O ocorrido aconteceu no Carnaval de 2019.
Minha Chaveirinho veio fazer um concurso aqui e aproveitou para passar o carnaval, pois além de mim, ela tem alguns amigos por aqui. E sempre que vem ao Rio Grande do Sul, no Sul também, ela gosta de visitá-los. Ela havia chegado na quarta-feira e sua prova seria no domingo. Como trabalho o dia todo, ela me disse que eu poderia continuar minha vida normal, pois ela queria aproveitar para encontrar alguns amigos no centro X, pois seus outros amigos moram em outros municípios, os quais ela deixaria para visitar depois. Até a sexta-feira, tudo ocorreu normalmente. Minha namorada é muito sensível. Segundo ela, desde criança coisas acontecem com ela. Coisas essas que algumas pessoas não acreditam. Eu confesso que eu tranco quando ela começa a falar essas coisas, principalmente quando me manda mensagem falando que viu algumas coisas. No sábado, logo após a sua chegada, nos levantamos e eu já tinha avisado que teria uma festa para irmos na cidade vizinha. Já estava tudo combinado de irmos só nós dois, pois meu filho havia resolvido passar o final de semana na casa da mãe dele. Minha Chaveirinho acordou e me disse que estava com uma música na cabeça, mas não sabia o porquê daquela música. Eu perguntei que música era. Ela me disse que eu não conhecia. Eu confesso que para algumas músicas os nossos gostos são diferentes. Ela me respondeu que a música era da Alcione, Entidade. Passamos o dia juntos, mas ela estava um pouco estranha. Ela é falante e se encontrava, naquele momento, muito calada. Logo após o almoço, resolvi tomar um banho e reparei que ela estava olhando demais para o meu lado. Perguntei o que estava acontecendo. E ela respondeu que nada. Com certeza não quis me dizer, porque já sabe do jeito que eu sou. Confesso que eu sou um homem de 2 metros de altura, mas eu morro de medo das coisas que ela me conta e que consegue ver. Entrei no banheiro e deixei a porta entreaberta para ficarmos conversando. Nisso, reparei que ela estava falando com alguém. Logo, achei que era com alguma amiga daqui, ou a família que todos os dias mandava mensagem, ou uma videochamada para saber como ela estava. E eu gritei do banheiro que eu havia esquecido a toalha, mas eu ia sair assim mesmo. Foi quando ela gritou: "Nem pense em sair desse jeito, eu vou levar a toalha." Ela entrou no banheiro e me mandou trocar de roupa e ir para a sala, pois queria falar comigo. Ana, eu aprendi a nunca irritar a minha Chaveirinho. Nem fiz perguntas, corri para o quarto. O engraçado é que ao invés de me trazer uma toalha, ela me trouxe um roupão. Estávamos na época do carnaval e naquele ano aqui estava fazendo maior calor. Nem fiz questão de perguntar o motivo do roupão. Passei pela sala e a vi sentada de lado no sofá e olhando como se alguém estivesse ao seu lado. Troquei de roupa e fui para a sala. E quando eu ia sentar perto dela, ela pediu para que eu sentasse do outro lado. Ela virou e me perguntou: "Amor, você conhece alguém com tais características?" E me descreveu a pessoa. Na hora eu gelei e já fui perguntando quem ela estava vendo e onde estava. Ela me respondeu que havia uma pessoa, mas ela já havia desencarnado e estava sentada ao seu lado. Que essa pessoa estava falando que me conhecia desde criança e que morava perto da casa da minha mãe. O engraçado, ou aterrorizante, era o modo como ela falava com essa pessoa e ao mesmo tempo comigo. A Chaveirinho dizia assim: "Você sabe que não está mais neste plano. Em que podemos te ajudar? Diz, por favor." A Chaveirinho vira de novo para o meu lado e me diz: "Você prometeu que ia visitar alguém quando foi da última vez na casa da sua mãe e não cumpriu." Logo me bateu foi o medo, pois o que falta em tamanho na minha namorada sobra do gênio e dos ciúmes. E eu comecei a gaguejar achando que algum espírito, o que eu não entendo nada, né? Achando que algum espírito estava falando com ela que eu estava encontrando outra mulher perto da casa da minha mãe. Mas a minha namorada foi logo dizendo: "Amor, ela está aqui e quer se despedir de você, pois da última vez ela não pôde te ver e conversar, pois estava muito doente e sentiu falta de como vocês costumavam conversar." E eu pensei comigo mesmo: misericórdia, ela não tá bem, ela não é calma desse jeito. Imagine uma mulher ciumenta, é a Chaveirinho.
Mas ela fala que tem razão para os ciúmes dela. Coisa de outra vida. Que diz que são coisas de outras vidas. Bom, eu dei graças a Deus que meu celular tocou para eu sair de perto e respirar um pouco. Atendi o celular e fiquei olhando para ela e a vi levantar a mão e colocar ao seu lado, como se estivesse fazendo carinho em alguém. Nem estava prestando atenção na ligação. Eu só prestei atenção quando minha irmã gritou do outro lado, me xingando e perguntando se eu ouvi o que ela tinha acabado de falar. Aí eu pedi desculpas e disse que eu estava olhando o gato que estava tentando fugir. E ela me respondeu: sabe a Rosa, aquela sua amiga? Ela acabou de falecer agora à tarde. Confesso que eu não sabia o que fazer. Eu olhava para Chaveirinho, para o celular, e foi quando eu vi o lugar ao lado da Chaveirinho se movimentando, como se alguém estivesse se levantando. E minha namorada disse: pode ir agora, descanse em paz, pois ele já sabe que você não se encontra mais nesse plano, mas veio se despedir dele. Não chore e vai na paz, ele vai rezar por você. Ana de Deus, quando minha namorada me contava as coisas que ela via, eu achava que era coisa da cabeça dela. Nunca levava muito a sério, mas dessa vez ela me provou que tudo o que ela dizia era verdade. Eu ficava sério e com raiva quando ela queria parar nos cemitérios por onde passávamos, porque tinha visto algo. Eu parava e mandava ela entrar sozinha, porque ela sabia que eu não gostava dessas coisas. Mas dessa vez ela conseguiu provar que consegue mesmo ver, sentir e conversar, como ela mesma me dizia e eu não acreditava. A Rosa, essa minha amiga, faleceu de um ataque cardíaco. Éramos amigos desde criança. Ela possuía uma pequena deficiência e, segundo a minha namorada, a Rosa, que ela viu e conversou, estava bem e não aparentava possuir nenhuma deficiência. Eu rezei pela minha amiga, mas não fui ao enterro, tampouco ao velório, pois à noite tínhamos a festa lá do meu amigo para irmos e no dia seguinte a prova que a minha namorada tinha que fazer. E assim termina o meu relato, Ana. Nossa, então, que triste, mas foi muito assim, ela acabou de falecer e já foi lá, falou: você não foi, você tinha falado que ia me visitar, eu senti sua falta, você não foi visitar. Ela queria se despedir. Gente, isso aconteceu na época de carnaval. E a namorada dele realmente via e escutava. E vê, né? Provavelmente vê, ouve e tudo mais. Bom, pessoal, esses foram os relatos de hoje. Espero que tenham gostado. Se acontecer alguma coisa sobrenatural com vocês aí nesse carnaval, depois vocês contam o relato pra gente, manda no e-mail, deixa aqui os seus comentários, suas opiniões, sempre com respeito, por favor. E diga aí, já houve alguma coisa? Um grande beijo pra vocês, juízo, se cuida, divirtam-se, mas se cuidem, tá bom? Beijo pra vocês e fui! Tchau, tchau, bom carnaval a todos!